Seja bem-vindo ao mundo marcial. O wrestling ou luta livre é uma das formas de combate mais antigas e faz parte dos Jogos Olímpicos desde a antiguidade. Ao longo da história, a luta livre se espalhou por todo o mundo e, naturalmente, surgiram muitos novos estilos e formas. A luta livre pode parecer simples para algumas pessoas, são apenas dois caras se empurrando e puxando um ao outro no tatame, mas o wrestling é um esporte muito específico, com muitos estilos diferentes que influenciam diretamente as regras de conduta e combate em um ringue. Então, para entender completamente a mecânica de uma luta de luta livre, você precisa saber qual estilo está sendo usado e quais são as regras de combate específicas para esse estilo. É uma tarefa difícil tentar listar todos os estilos de wrestling do mundo, mas irei tentar. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. O que é o wrestling? O wrestling é uma das mais antigas artes marciais baseadas no grappling. O conceito gira em torno de duas pessoas engajadas em uma troca de luta em pé, onde o objetivo principal é derrubar o oponente utilizando uma ampla gama de técnicas de queda. Quando um dos lutadores consegue uma queda, o objetivo principal é segurar o adversário na posição inferior e subjugá-lo com imobilizações para vencer a luta. Alguns estilos também envolvem posicionamento avançado, bem como técnicas de acabamento, como estrangulamentos e travas de articulações. As origens da luta livre remontam a 3.000 anos antes de Cristo, tornando-a provavelmente o esporte de combate mais antigo. Muitos desenhos rupestres no Antigo Egito, na França e na Babilônia mostram pessoas lutando na frente de espectadores. Ao longo da história, o wrestling passaria por muitas mudanças e muitos estilos diferentes surgiriam. Também influenciou o nascimento de várias artes marciais. Luta livre grega. A luta livre grega era um esporte muito popular durante os dias de glória da Grécia Antiga. Em termos de regras, este estilo é muito semelhante ao estilo livre moderno. E também era muito mais seguro do que outros estilos de luta livre da época, já que o objetivo principal era vencer uma partida marcando mais pontos sem nenhuma trocação. A forma como a pontuação funcionava na competição da época era muito simples. Os lutadores receberiam um ponto por uma queda bem-sucedida quando seu oponente atingisse o solo com as costas, quadril ou ombro, e eles precisavam acumular 3 pontos para vencer uma luta. Os competidores também poderiam vencer submetendo o oponente, sendo os estrangulamentos um dos mais populares. Luta livre da Mongólia, Bok. O wrestling mongol conhecido como Bok é um estilo de luta livre que remonta a milhares de anos. Há uma pintura rupestre na Mongólia Central que data de 7.000 a.C., mostrando uma versão inicial da luta livre Bok. Desde então, este estilo de wrestling está enraizado na cultura do povo mongol. Os eventos tradicionais de luta livre da Mongólia são grandes exibições com a presença de milhares de espectadores. Os lutadores usam trajes tradicionais de luta livre Bok, que consistem em meias camisas coloridas, sungas e botas pretas. As partidas são realizadas em círculo de terra, onde os competidores partem de pé. É como uma mistura de greco-romana, sumô e judô. Se qualquer parte do seu corpo, exceto o pé, tocar o chão, você perde a partida. Shuai Jiao. Shuai Jiao é um estilo de luta livre que surgiu na China há mais de 4.000 anos. É um termo genérico usado para descrever vários estilos de wrestling praticados na China durante este período. Shuai Jiao pode ser dividido em vários subestilos. Shuai Jiao também é conhecido como luta de jaqueta. Alguns estilos são muito parecidos com o judô, pois os competidores devem usar uniforme semelhante. A ênfase na maioria dos estilos está em técnicas poderosas de arremesso e quedas, bloqueios, travas de articulações e chutes poderosos para desequilibrar o oponente. Luta livre romana. Depois de conquistar a Grécia, os romanos adotaram o conceito de luta livre e fizeram pequenas modificações para desenvolver sua própria variação chamada luta romana. Este estilo de luta livre foi muito popular durante o reinado do Império Romano de 510 a.C. a 500 d.C. E mais tarde evoluiria para o que hoje reconhecemos como o estilo de luta livre greco-romana, como será explicado mais adiante. Mas durante os tempos antigos, a luta romana tinha um estilo próprio, luta livre de Lancashire. A luta livre de Lancashire é um estilo desenvolvido em Lancashire, Inglaterra. Na comunidade do wrestling,
Esse estilo é considerado um precursor do catch wrestling. Além das quedas regulares no wrestling, o estilo Lancashire incluía trabalho de base e era conhecido como um dos esportes de combate mais brutais. Não havia pontos nas competições, pois a ênfase estava em quebrar os ossos do oponente, sufocá-lo até deixá-lo inconsciente e até causar mortes. Luta greco-romana. Também conhecida como luta clássica, a greco-romana é um dos dois estilos de luta incluídos nos Jogos Olímpicos desde 1896. Este estilo é único, pois os lutadores não podem agarrar ou segurar qualquer parte do corpo abaixo da cintura. Eles não conseguem agarrar as pernas do oponente para manipular seu peso e equilíbrio e executar uma queda. Esta regra os impede de usar técnicas como agarrar uma perna ou as duas pernas. Em vez disso, a ênfase está em arremessos poderosos e explosivos. O wrestling estilo livre. O wrestling estilo livre é sem dúvida o estilo mais popular e emocionante de todos. É o segundo estilo incluído nos Jogos Olímpicos que difere muito do greco-romano em vários aspectos. O estilo livre permite que um lutador agarre e segure o oponente acima e abaixo da cintura para derrubá-lo. Eles podem agarrar os braços e as pernas. Além de quedas de wrestling puro, como perna única e dupla, os lutadores de estilo livre também podem utilizar quedas e raspagens, semelhantes às do judô e do sambo. Uma vez no chão, o objetivo principal é prender o adversário no tatame para ganhar pontos, o que resulta na vitória. O estilo livre é muito semelhante à luta livre universitária, e as pessoas tendem a misturar os dois. Embora esses dois estilos sejam semelhantes, existem mais do que algumas diferenças importantes entre eles. O estilo livre se concentra em pontos de exposição, por exemplo, quando preso na posição inferior, o objetivo é evitar ser virado ou exposto. Em contraste, na luta livre universitária, o objetivo é escapar da posição inferior. O objetivo do estilo livre é imobilizar ou expor os ombros do oponente ao tatame, estilo folclórico conhecido pelo nome inglês folk style ou estilo colegial e universitário. A luta livre universitária está integrada aos programas atléticos do ensino médio e universitário nos Estados Unidos. Na verdade, os eventos de luta livre universitário são populares e frequentemente transmitidos em redes esportivas. De alguma forma, a luta livre universitária está profundamente enraizada na cultura da América. E esta é uma das razões pelas quais os lutadores americanos têm tanto sucesso nas Olimpíadas. Este estilo específico surgiu no início de 1900, quando lutadores de diferentes universidades começaram a competir entre si. Rapidamente se tornou não apenas a forma de luta livre mais popular nos Estados Unidos, mas também um dos esportes amadores mais populares do país, principalmente graças às intensas rivalidades entre as universidades e seus atletas. Mais tarde, a NCAA tornaria a luta livre universitária um esporte oficial, sumo. É um estilo japonês de luta livre de contato total muito conhecido em todo o mundo. Ao contrário da maioria dos outros estilos, o objetivo principal é forçar o oponente a sair da arena de combate em formato circular ou manipular seu peso e equilíbrio para derrubá-lo no chão. Está integrado à cultura do Japão e os atletas são figuras públicas muito populares. Catch Wrestling. John Graham Chambers criou o catch wrestling em 1878 no Reino Unido. Em termos de técnicas, permite manipular qualquer parte do corpo do oponente. No entanto, o catch wrestling também inclui submissões e outras técnicas de finalização no solo. Sambo esportivo. Sambo esportivo foca apenas na luta livre e no grappling e é muito semelhante ao judô. Não há trocação, pois todo o foco está em quedas e arremessos poderosos e finalizações como travas de pernas. Luta livre brasileira. Luta livre é uma arte marcial de submissão brasileira, tem raízes no wrestling e também é conhecida como catch wrestling brasileiro. Como sistema, a luta livre é uma mistura híbrida de técnicas de catch wrestling e judô em termos de luta agarrada. Também inclui golpes de contato total utilizando chutes, cotoveladas, joelhadas e socos. Luta profissional, Pro Wrestling. Pro Wrestling também é amplamente usada para entreter pessoas de todas as idades, e esse tipo de luta livre é comumente chamada de luta livre profissional. Esses eventos de luta livre são shows, onde os lutadores realizam um conjunto de movimentos acrobáticos cuidadosamente planejados para entreter a multidão.
Esta forma não pode ser vista como competitiva, pois todos os elementos do espetáculo são encenados, inclusive o resultado. Existem mais de 100 promoções e ligas de wrestling profissional em todo o mundo. Alguns dos mais populares são World Wrestling Entertainment, WWE, New Japan Pro Wrestling Impact Wrestling, Kurashi. É uma forma de luta livre praticada na Ásia Central e na Rússia. Foi desenvolvido a partir do judô e da luta livre como o sambo, mas tem uma estrutura de regras, concentrando-se na força e na resistência, e não em técnicas e táticas complexas. Para iniciar uma luta, dois oponentes se enfrentam, oferecendo uma tradicional saudação. No início da partida, os participantes tentam agarrar o adversário pela faixa de tecido colocado na cintura, para fazer ângulos e obter vantagem para acertar arremessos ou quedas e jogá-lo de costas no chão. O wrestling de colarinho e cotovelo, corniche. A luta de colarinho e cotovelo é um tipo de luta livre irlandesa que remonta ao segundo milênio antes de Cristo. Os primeiros irlandeses têm praticado estilos de luta livre há muito tempo. Os competidores usam jaqueta leve, shorts e botas. Eles agarram as jaquetas uns dos outros e lutam por posições para realizar quedas. Ainda é praticado na Irlanda e é um dos grandes eventos dos jogos TUT anuais. Existem também derivados desse estilo realizados em regiões do Reino Unido, o wrestling senegalês. No Senegal, país da África Ocidental, eles praticam um estilo de luta popular chamado luta livre senegalesa. A forma original da luta livre senegalesa remonta ao século XIV no Reino de Cine. Está enraizado na tradição do Senegal e é o desporto oficial do país. Uma luta de luta livre no Senegal acontece em um círculo de terra e é semelhante à luta livre do estilo folk, com algumas diferenças. Uma das grandes diferenças é que na luta livre senegalesa são permitidos tapas para preparar quedas. O objetivo nesta forma de luta livre é acertar uma queda acima da cabeça ou jogar um oponente para fora da área. Schwingen é um estilo suíço de luta livre que remonta ao século XVII. É outro tipo de luta folclórica na Suíça, com variações nas regras e no formato. Originalmente, era uma competição amigável entre agricultores e pastores dos Alpes suíços. Eles se reuniam em festivais para ver quem tinha os melhores lutadores entre os dois grupos. Os uniformes consistem basicamente no que os agricultores e pastores suíços usam: camisa de colarinho, calças, botas ou calças de luta livre. As partidas são realizadas em um círculo de terra, onde ambos os competidores começam agarrando. Quem conseguir derrubar o outro competidor no chão vence a partida. O wrestling escocês, deck hold. A luta livre escocesa é um esporte antigo praticado na Escócia há séculos. Existem também estilos semelhantes de luta livre praticados na Islândia e na Bretanha. A luta começa a posição de caminhada como luta livre, greco-romana e folk. Um competidor agarra as costas do outro na posição. Eles devem tentar arremessar o oponente, enquanto o outro tenta se libertar. A maioria das lutas de back hold wrestling escocesas consistem em uma melhor de 5 séries entre os competidores. City 1 é um estilo coreano de luta livre e é o esporte nacional da Coreia do Sul. Esta forma de luta livre começou no século IV na Coreia. Os competidores usam shorts de luta livre e um cinto chamado satba. O satba é semelhante ao traje usado no sumo, mas envolve a cintura e a coxa do oponente. As lutas são realizadas em um círculo de terra, onde ambos os lutadores começam de joelhos e seguram seus satbas. Para vencer uma partida, o competidor deve fazer com que parte do corpo do adversário atinja o solo, dos joelhos para cima. Estilos de wrestling indiano. Na verdade, poderia fazer um vídeo inteiro dedicado aos vários estilos de luta livre na Índia. Mas, para resumir, aqui estão breves descrições de cada estilo de luta livre na Índia. Gata Gusti, um estilo de luta de finalização semelhante ao catch wrestling praticado no estado indiano de Kerala. Embuan, um estilo folclórico tradicional de luta livre praticado em Mizoram. Kabaddi, um jogo de equipe de luta livre folclórica, onde equipes de 7 pessoas jogam entre si. O objetivo é que o time do ataque toque em todos os defensores sem ser derrubado. Kenny, luta popular praticada por nativos de Nagaland, na Índia. Malasha, estilo de luta livre indiano de 5.000 anos realizado com calças de tecido leve.
Malayuddha, a forma mais antiga de luta livre na Índia, a partir da qual todas as outras formas se desenvolveram. Maliutam, luta livre de estilo folk praticado em Tamil Nadu. Mukna, estilo de luta livre praticado em Manipur. Pelvania Kusti, estilo mogol de luta livre famoso na Índia, praticado em um círculo sujo. Vajramusti, um estilo de luta popular indiana que também inclui um tipo de soco usando um objeto do tipo soco inglês. O wrestling turco de petróleo. A luta livre turca no petróleo é onde os lutadores turcos lutam entre si em um campo sem camisa. Antes das partidas, eles se encharcam de óleo para dificultar a derrubada dos adversários. A lógica por trás disso é que apenas os lutadores mais fortes serão capazes de realizar quedas, apesar de estarem cobertos de óleo. Luta marajoara brasileira. A origem da luta marajoara remonta aos tempos pré-colombianos e está associada à cultura indígena da região do Arari, Ilha de Marajó, localizada no estado do Pará, região onde a criação de búfalos, animal que pode ter influenciado na criação da luta. Acredita-se que essa forma de luta surgiu há séculos, sendo parte integrante das tradições e práticas dos povos indígenas que habitavam a ilha. A Ilha de Marajó é conhecida por abrigar uma rica e antiga cultura indígena, que se desenvolveu entre os séculos 1000 a.C. e 1400 d.C. Durante esse período, os povos marajoaras, nome dado à civilização que habitava a região. Os povos marajoaras desenvolveram essa forma de luta como parte de sua cultura e tradições. Era uma prática realizada pelos homens da comunidade, com o objetivo de fortalecer as habilidades de combate, resistência e coragem. Durante as lutas, os lutadores utilizam técnicas específicas, como quedas, projeções, chaves e imobilizações, visando demonstrar sua força, agilidade e destreza. Lucha livre é o termo usado no México para luta livre profissional. Desde a sua introdução no México no início do século XX, desenvolveu-se numa forma única do gênero, caracterizada por máscaras coloridas, sequências rápidas de agarrares e manobras, bem como manobras de voo alto, algumas das quais foram adaptadas nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. O uso de máscaras adquiriu um significado especial, e às vezes são disputadas partidas nas quais o perdedor deve remover permanentemente a máscara, o que é uma aposta com alto peso associado. A luta livre de duplas é especialmente prevalente na lucha livre, principalmente nas partidas com equipes de 3 membros, chamadas trios. Embora o termo hoje se refira exclusivamente à luta livre profissional, foi originalmente usado no mesmo estilo do termo luta livre, referindo-se a um estilo de luta livre amadora sem as restrições da luta greco-romana. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.